Tati e no vídeo de hoje a gente vai analisar o filme Crianças Lobo. As Crianças Lobo é um anime japonês maravilhoso que foi lançado lá em 2012 sob a direção de Mamoru Hosoda. E ele é um filme com muita delicadeza, muita singeleza, eu gosto demais desse filme. Ele consegue tratar sobre a maternidade de uma forma bastante crua, sabe? A maternidade, como ela é pesada, como ela é difícil e angustiante, mas ainda assim com um tom de leveza, de alegria, de sonhos que a maternidade tem. O filme ele consegue trazer esses dois lados antagônicos na maternidade de uma forma muito simples, muito óbvia. Primeiro porque ele passa cenas angustiantes mesmo, de conselho tutelar tentando entrar na sua casa, dos vizinhos reclamando, das crianças chorando, da exaustão. Ele passa as coisas que as mães vivem, mas ao mesmo tempo ele carrega uma trilha sonora muito leve, muito delicada, linda, quase que o tempo todo instrumental. E além disso, ele conta um pouco assim de como é a rotina, o cotidiano, com longas cenas sem diálogo, apenas com a trilha sonora super delicada e suave. Então é uma coisa assim gostosa de ouvir, que você se envolve naqueles momentos que estão acontecendo. E o que o diretor faz muito bem com isso é passar os sentimentos, apesar de serem momentos muito corriqueiros, onde a Hana tá no trabalho ou ela tá na biblioteca, ela perde o olhar, ela pensa e com toda a trilha sonora você consegue entender o que se passa um pouco, porque está apaixonado é isso, você tá numa cafeteria, mas você tá pensando nesse romance, nesse amor, nos seus projetos futuros, é tudo mais brilhante, né, quando nós estamos nesse estado. E o filme consegue fazer isso tanto nos momentos de paixão, onde tem esse amor todo, como também nos momentos de angústia, onde na maternidade a gente sente as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto a angústia, a preocupação, como também a percepção de como é incrível essa experiência que a gente está vivendo, pelo menos para mim. É um filme que as pessoas ainda conhecem pouco, mas que eu acho que ele precisava ser mais conhecido porque ele é muito maravilhoso. O filme conta a história de Hana, que é uma estudante universitária que trabalha em meio período, e ela conhece um rapaz muito interessante na faculdade e se apaixona por ele. E ela vai descobrir que ele é um lobisomem. Eles começam a construir uma relação muito bonita, ela se mostra muito aberta a essa relação. Quando ele mostra para ela que ele é um lobisomem, ela fala que no mundo existem muitas coisas que nós não conhecemos. Então a gente está diante de uma mulher que está muito aberta à vida, às possibilidades que ela vai apresentar. E ela trata tudo com muito amor, tanto a relação, quanto ele, quanto a sua vida como um todo. As coisas começam a complicar depois que ela se descobre grávida dele e ela não sabe se pode procurar um serviço de saúde, porque não sabe se a criança vai nascer como um lobo ou como um ser humano. Eles decidem ter o bebê sozinhos dentro do apartamento e a cena seguinte já é ela grávida de um segundo filho. Porém, tragicamente, depois que nasce o segundo filho, ele morre. E daí pra frente todo o desenrolar da história é bastante verossímil, apesar da gente estar falando de uma fantasia, né, de uma história fantasiosa, onde uma mulher se apaixona por um lobisomem, também não é novidade pra gente. A gente vai ver a história sendo contada bem de um ponto de vista real, de problemas e dilemas reais que vivemos. E mesmo que alguns desses dilemas estejam envolvidos com a questão das crianças serem lobos, ainda assim são questões que a gente passa com os nossos filhos, mesmo que eles não sejam lobos. A partir daqui eu vou começar a lotar de spoiler. Sempre que eu faço as análises eu parto do pressuposto que você assistiu o filme, que você sabe de quais cenas eu estou falando, ou seja, ele está fresco na sua mente. Se você ainda não conhece o filme, eu te convido a assistir. Ele atualmente está na Netflix, então está super acessível. Não tem dublado em português, mas é muito lindo ouvir os sons em japonês também, originais. E a partir daqui, fica quem assistiu ou quem gosta de spoiler, beleza? Então vamos! A primeira coisa que eu acho muito cativante nesse filme é que quem tá narrando a história é a filha da Hana. Então a Yuki, ela tá contando a história da sua mãe, como que foi conhecer, se apaixonar por um lobisomem, ter filhos com ele e criar esses filhos.
é toda essa história, até o momento que a Hannah volta a se ver sozinha. E é muito bonito de se perceber que a Yuki, ela conta pormenores da história que geralmente os filhos não ficam sabendo. Geralmente nós passamos por tantos perrengues, tantas dificuldades depois que os filhos nascem, e essas coisas ficam de fora, sabe? A gente não compartilha com eles. Um exemplo disso é logo na cena do nascimento da Yuki. Eles não sabem se vai nascer um bebê ou se vai nascer um lobinho, então eles decidem ter o filho em casa, sem parteira, sem ninguém. E aí mostra logo depois do nascimento, sabe? A mãe tá suada, tá com a blusa um pouco aberta, o momento do parto ele é um momento bem íntimo mesmo, né? E aí ela tá abraçada na filha e falando, nossa, que bom que ela é saudável. E aí o pai responde, muita coisa poderia ter acontecido, né? Essa frase muito simples faz a gente perceber a fragilidade da vida. Quando nos preparamos ou pensamos num parto, num nascimento, nós pensamos nos cenários positivos, nos cenários bons. Mas a verdade é que em qualquer parto, muita coisa pode acontecer. É sempre uma situação de risco. E ele lembra da fragilidade da vida de forma a comemorar a vida que está acontecendo, sabe? Que bom que ela está saudável, porque a gente toma a saúde como o estado normal, mas a verdade é que o não saudável também é um estado normal, é um estado comum. E ele abraça isso de uma forma a mostrar a gratidão. E existem muitos outros pormenores da maternidade real que a Yuki vai contar pra gente, que eu acho muito lindo que um filho saiba disso. Não é algo que eu já tenha pensado em compartilhar com as minhas filhas, sabe? Mas como é difícil, como é exaustivo demais. Ela dorme em cima dos livros, ela tá pescando enquanto lava roupa, carregar os filhos para fazer compra. Ela até conta, né? Fala, minha mãe tinha que dar de mamar de 2 em 2 horas e quando meu irmão não sugava, ela usava uma toalha de algodão. Gente, tem mais do que isso na amamentação. As pessoas em geral não sabem de todos esses pormenores dessa experiência. É uma experiência incrível, maravilhosa? Mas também é exaustiva, é cansativa, o peito vaza, dói, você se cansa, você dorme sentado. E enquanto isso as crianças querem atenção. E não só a Yuki sabe de tudo isso para poder nos contar, como ela também conta com uma leveza. É entender que mesmo que ter um filho seja muito difícil e que ter cuidado daquele filho tenha sido muito difícil, isso não coloca um peso negativo sobre o filho. Porque foi difícil, porque é da experiência, porque é da vida. Bem, em especial no caso que a gente está falando da Hannah. Ela é uma mãe solo, né? Assim que nasce o segundo filho, o pai morre e ali não aparece família dela, nem vizinhos, nem parentes, nem ninguém que ajude com a maternidade. Então toda maternidade é pesada, mas a mãe solo, mais pesada ainda. Então o que a gente vê aí é ser estabelecida uma relação de pai e filho, no caso mãe e filha, muito honesta, muito sincera, muito aberta, que é o que geralmente não se vê. Se a gente pensar, por exemplo, um pouquinho na história de Frozen, todos os problemas que a gente vê ali se desdobrando e crescendo, eles vêm em decorrência de um sistema familiar que procura manter segredo, que procura esconder, que procura isolar. São mantidos segredos de família, né? E desmontar essa relação abre espaço para uma relação muito mais sincera. E esse é um outro ponto que é muito bacana. A gente vê a Hannah se desdobrando ali, tentando ajeitar as coisas com o vizinho, com os pais do parque, com o conselho tutelar, e toda a cidade ali parece muito hostil a ela criar os filhos do jeito que eles são, que são lobos. Não é tão diferente como é na vida real. As pessoas parabenizam crianças que não choram, as pessoas querem crianças comportadas. E a verdade é que por mais esforço que se faça, crianças são crianças e crianças choram, têm pirraça, quebram os móveis. Tem crianças mais quietinhas, crianças menos quietinhas, mas a verdade é que muitas vezes toda a comunidade em volta é hostil para a criação livre de uma criança. E ela, percebendo isso, pergunta para os filhos, fala, vocês querem ser humanos ou querem ser lobos? Muito lindinhas, né, as cenas que eles ficam se transformando em lobo e em humano de novo.
E as crianças olham para ela sem entender a pergunta, porque para eles é natural ser os dois. E ela toma uma decisão, ela fala: eu acho que a gente precisa se mudar para que vocês possam escolher livremente o que vocês querem ser. E esse é outro ponto lindíssimo dessa narrativa toda. É uma mãe que percebe que precisa ceder espaço para que os filhos descubram a si mesmos. Muitas vezes a gente gasta muita energia moldando o filho da forma como a gente quer que ele seja. É claro que toda uma preocupação de bem-estar, todo um desejo de amor. Você quer que seu filho se encaixe bem socialmente, que ele tenha uma profissão que ele possa se sustentar bem, que ele possa seguir caminhos bons, que ele não se envolva com confusões. Você quer que ele seja um bom estudante, que ele seja um bom trabalhador, um bom cidadão, um bom pai, uma mãe no futuro. Mas em meio a tantos anseios dos pais, às vezes se perde esse espaço para que o filho se descubra. Descubra os seus talentos, descubra as suas qualidades, supere as suas dificuldades. E a Hannah, ela muda para o campo, compra uma casa bem longe de vizinhos, com campo aberto, e ensina para os filhos, né, que eles não podem se transformar em lobo na frente das pessoas, senão vão assustar as pessoas, mas ela permite que eles se transformem livremente, vivendo como humanos ou vivendo como lobos. E isso dá pra gente muitas cenas que são engraçadas, muitas cenas que são bonitinhas de se ver também. E apesar disso tudo, a gente vai ver lá pra frente, lá no final do filme, eu falei que eu conto o final do filme, onde o Amy, que é o menino mais novo, ele decide viver como lobo, ele decide que ele é um lobo. E mesmo que ela tenha aberto espaço para que eles descubram a si mesmos, isso não deixa de ser dolorido para ela, não deixa de ser sofrido para ela. Ver o filho seguir o próprio caminho para longe dela. Ela até fala, né? Eu vejo que Yuki e Amy estão começando a trilhar seus próprios caminhos. E isso é o que eu quero, mas por que é tão difícil para mim? Por que eu tenho tanta dúvida? E esse é mais uma coisa muito singela, que às vezes se passa muito despercebido para quem não vive a experiência. Como é difícil para os pais levar um filho, ajudar ele a se desenvolver, a crescer e depois ver ele seguir seu próprio caminho. Agora, voltando um pouquinho, eu quero falar um pouco sobre essas duas criaturas maravilhosas que ela ajudou a crescer, né? Que ela criou. A primeira é a Yuki. E Yuki é uma menina que ela é forte de muitas formas. É muito incrível ver o desenvolvimento dela. Quando ela é bem pequenininha, ela tem uma energia assim fora do normal. Ela come muito e ela brinca muito. Ela tá o tempo todo fazendo coisas, enquanto cachorrinha comendo os móveis, enquanto criança escalando os móveis. Quando vai para o campo, ela explora tudo e ela briga com os animais, ela corre atrás dos animais, ela quer explorar todas as coisas em volta dela. Mas ela também apresenta uma outra forma de coragem muito linda depois. Chega um momento que ela descobre que as crianças vão para a creche. E quando ela descobre aquilo que ela quer, ela tem coragem e força para fazer tudo o que é necessário para ela conseguir aquilo que ela quer. Então ela é uma criança e uma mulher no futuro, né, muito determinada. Quando ela descobre da creche, ela primeiro faz pirraça para a mãe, intermináveis pirraças, para ver se a mãe cede dela ir para a creche. A mãe não cede, porque ela ainda é muito pequena, se transforma em lobo. Até que chega um momento que ela fala, né, que ela fez tudo o que a mãe pediu, ela obedeceu em todas as coisas e a mãe deixou que ela fosse, quando chega o momento ali da primeira série, né? E quando chega na escola, ela logo se enturma, ela quer fazer parte do mundo à volta dela. Ela fazia parte do mundo em volta dela enquanto era uma floresta e agora na escola ela também quer fazer parte desse mundo. Então ela começa a fazer amizades e participar das atividades com muito entusiasmo e aí existe aquele choque que acontece, que é quando você descobre que socialmente as pessoas não te aceitam exatamente do jeito que você é. Existem alguns padrões esperados para seguir. A primeira cena é quando as crianças estão catando florezinhas, né? Então, ai, que lindo! E aí ela pega uma cobra na mão. E ela adorava isso, ela se divertia brincando com os animais, mas as meninas fogem dela. E é quando ela descobre que nem todas as crianças gostam de enrolar serpentes na sua mão. Logo adiante, as crianças estão compartilhando tesouros, né? São pregadeirinhas, presilhas, coisas de meninas. E ela pega e mostra a caixa de tesouro delas, que são de fósseis de répteis secos. E as crianças mais uma vez fogem dela.
e você vê uma tristeza nela, sabe? Porque ela percebe que aquele que é o tesouro dela, aquilo que ela adora, é mal visto. Mas ela não se deixa abater por nada. Ela tem a coragem de abrir mão dessas coisas. E como é doloroso você abrir mão daquilo que é o seu tesouro, mas ela sabia onde estava o valor que ela queria, que era estar junto com as meninas e se sentir incluída naquele mundo. Então ela tem coragem de abrir mão e junto com sua mãe faz um vestido e ela consegue se enturmar. Mais pra frente ela fala determinada que ela nunca mais vai se transformar em lobo. Então ela consegue ver o seu caminho, se enxergar dentro desse caminho e viver com todas as forças. Quando ela era loba, ela era uma excelente lobinha. Mas quando ela cresce, ela decide que ela quer fazer parte dessa comunidade humana. Ela se identifica como humana e faz todas as coisas necessárias para que ela possa se encaixar bem nesse que é o desejo dela. O Ami, que é o menino mais novo por outro lado, quando é pequenininho ele é muito frágil. É tanto bebezinho que ele comia pouco, chorava muito. Então, nos primeiros anos de infância também ele se mostra muito dengoso, muito carente. Quando ele, como lobo, encontra um gato da montanha, ele apanha pra caramba desse gato, a irmã fala que ele é fraco demais. E ele busca sempre o acalento na mãe, quer colo, quer carinho, pede pra ela falar que vai ficar tudo bem. Ele consegue entender que nas histórias infantis o lobo, ele é o vilão, ele se entristece com isso, ele desabafa isso com a mãe. Então ali nesse começo ele parece muito frágil. O filme leva até a gente a pensar que ela vai se sair como uma excelente loba e que ele não vai se sair bem como lobo. Mas a partir do momento que ele vai explorando, tem uma cena em que eles têm a oportunidade de explorar e se divertir, ele começa a se sentir confiante dentro da pele de um lobo e ele começa a despertar os seus instintos de caça. Ele sendo muito introvertido, ele começa a encontrar um conforto muito maior em ir para a floresta e conviver com os animais do que na escola, onde existe toda essa questão da sociedade te moldando e te falando que se pode ser o seu tesouro ou não. E ele se volta para as montanhas e ali descobre em uma raposa da montanha, encontra ali o seu mestre e ele começa a se desenvolver. E a gente vê naquele menino que ele era tão frágil uma coragem muito diferente também. Porque a partir do momento que ele se identifica como lobo, ele começa a gastar todo o seu tempo e empenhar toda a sua energia para se tornar um excelente lobo e para fazer uma comunicação com a montanha, com os animais. Ele se preocupa com a flora e com a fauna e ele se desenvolve e se torna o verdadeiro lobo da montanha. O último ponto que eu vou levantar, pode ser depois debatido mais profundamente, é a questão da hostilidade. Lá no começo eu falei sobre a hostilidade que ela encontrou na cidade, né? E a partir toda essa hostilidade, a dificuldade de que as crianças possam ser quem elas são livremente na cidade, ela se muda para o campo onde não tem ninguém. E ali vai existir um outro tipo de hostilidade, que são as pessoas que ficam esperando ela desistir. As pessoas não vão até a casa dela, não conversam com ela, mas pelas costas, né, ficam falando, não vai durar muito tempo, daqui a pouco vai embora, vai sentir falta da conveniência da cidade. Mas ela vai ficando. E quando ela mostra essa resistência e quando ela mostra que ela chegou para ficar e que ela vai fazer parte ali daquela vida do campo, ela começa a fazer sua plantação, as pessoas pouco a pouco vão se aproximando dela. Ela não busca ninguém, porque ela quer viver isolada por causa dos filhos, que são lobos, que é um grande segredo, mas as pessoas começam a buscar ela e eles começam a formar uma rede de apoio muito bonita de se ver. O vovô Nirazaki, que é o velhinho mais rabugento ali da região, a gente no início acha que ele vai ser quem vai tentar colocar ela para correr, mas ele tem um jeito rabugento de falar, mas ele é quem comanda todas as pessoas para que comecem a ajudar e a se aproximar dela. Ele que vai lá e ensina ela a plantar da forma correta, porque ela estava tentando, mas estava errando muito. E ele se mantém dessa forma sério, aparentemente distante, mas muito atento e muito carinhoso à sua própria forma. Então ela vai viver formas de hostilidades que são bem diferentes. Mas ali no campo ela encontra pessoas dispostas a ajudar. Ali eles falam, né? Nossa, a vida aqui é muito difícil.
a drenagem do solo não é boa, os animais das montanhas devoram as nossas plantações, tudo aqui é difícil. E é por isso que a gente tem que cuidar um do outro. E a partir do momento que eles entenderam que ela vai ficar, eles começam a formar sim essa unidade de se cuidar um do outro. Muito bonito de se ver também. O filme Crianças Lobo é um filme muito delicado e muito bonito de se ver. Eu te convido a colocar aqui nos comentários as impressões que você teve, quais foram as coisas que você mais gostou no filme ou aquelas que você achou que não foram tão interessantes. E para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, análises de filmes, se inscreve no canal e até a próxima semana. Tchau!